mesmo você com a paz do Senhor Jesus, você que está tendo acesso a esse vídeo, a essa mensagem. Eu estou aqui para dar continuidade à série de estudos que nós, a Igreja Broto Novo, estamos fazendo a respeito do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja que agora, mais do que nunca, nesses tempos em que nós temos vivido, é um assunto que precisa ser anunciado ainda mais. É um assunto que precisa ser esperado, esperado pelos fiéis adoradores do Senhor Jesus, precisa ser pregado. Neste quarto vídeo, eu vou concluir a respeito da vida e do testemunho de Enoque. Enoque foi o primeiro exemplo de arrebatamento da igreja no Velho Testamento. No primeiro vídeo, nós vimos um pouco sobre a genealogia de Adão até Enoque. Enoque está na 7ª posição na genealogia de Adão. 7ª posição na genealogia de Adão. O número 7 significa a perfeição de Deus. E a primeira característica que chama a atenção, que diferencia, pelo menos diferencia Enoque dos demais personagens da sua época, é que Enoque viveu pouco. Ele viveu apenas 365 anos. Ele tinha 65 anos quando teve seus filhos e suas filhas, e depois viveu mais 300 anos. Então morreu. Deus o tomou para si, E considerando a durabilidade da vida daquela época, que era de 900 anos para cima, ele viveu pouco. Mas a outra curiosidade também é que Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém é o homem mais velho da Bíblia. Ele viveu 969 anos. Ou seja, viveu pouco e foi pai daquele que viveu mais, viveu 969 anos. Então, nesse primeiro vídeo, nós vimos um pouco sobre a genealogia, até que chegasse em Enoque. No segundo vídeo, nós vimos um paralelo a respeito da vida, do testemunho que Enoque tinha naquela época, no seu contexto, traçando um pouco com 2 Timóteo, que fala, retrata um pouco dos tempos em que nós vivemos hoje. Hoje em dia nós vivemos um tempo em que o amor de muitos se esfriou, em que as famílias não têm sido valorizadas, os preceitos básicos e bíblicos da família instituídos por Deus não têm sido valorizados, casamentos destruídos, ingratidão, filhos não respeitam pais não valorizam filhos. E nós vimos a respeito de como Enoque diferencia no seu testemunho naquela época. Enoque ele vivia numa época em que a maldade, infelizmente, já tinha entrado no coração do ser humano. Enoque viveu um pouco antes de Noé, um pouco antes de Deus anunciar o dilúvio, mas naquela época a maldade já estava no coração do ser humano, a perversidade já estava no coração do ser humano. No terceiro vídeo, nós concluímos isso, nós reafirmamos isso em Judas, no versículo 14, no versículo 15, tem apenas um capítulo, que ele foi levantado por Deus para pregar o juízo de Deus sobre aquela geração. E neste quarto vídeo, nós vamos concluir a respeito da vida, a respeito do testemunho de Enoque. Eu vou ler um texto para você aí de casa, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, nos versículos 5 e 6, que falam também de Enoque, sobre como Enoque foi tomado por Deus pela sua própria mão, como Enoque recebeu o galardão, lá na Galeria da Fé, capítulo 11 de Hebreus, que é a chamada Galeria da Fé, e nós vamos falar um pouco sobre esses 2 versículos. O versículo 5 diz assim, capítulo 11 de Hebreus, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna
galardoador dos que o buscam. Então, como eu falei para vocês, aqui no capítulo 11, na Galeria da Fé, Enoque ele teve seu nome citado poucas vezes na Bíblia. A primeira citação foi no capítulo 5 do livro de Gênesis, lá no Velho Testamento, versículo 21 ao 24. Depois teve seu nome citado aqui na Galeria da Fé, no capítulo 11 do livro de Hebreus, e depois uma última vez lá no livro de Judas, o qual tem somente um capítulo, nos versículos 14 e 15. Mas não é sobre as poucas citações do nome de Enoque ou as outras citações, não é sobre a pouca quantidade de anos que ele viveu, a muita quantidade, mas trazendo para nós a importância de nós termos um testemunho reto diante de Deus, um testemunho irrepreensível. Lá no Velho Testamento, no capítulo 5 de Gênesis, diz que Enoque andava com Deus, andou com Deus. Isso significa que Enoque agradava a Deus com a sua vida, Enoque agradava a Deus com as suas atitudes. E a pergunta que eu te faço hoje, será que você tem andado com Deus? Será que você tem convidado o Espírito Santo de Deus para caminhar com você? Será que você tem convidado o Espírito Santo de Deus para te direcionar nas suas decisões? Porque há uma diferença. Nós não precisamos que o Senhor ande conosco. Nós precisamos andar com o Senhor. Nós precisamos convidar o Espírito Santo de Deus para caminhar conosco, porque eles não são invasivos, eles são respeitosos. O Senhor nos ama tanto, que o seu amor é tão abrangente, tão infinito, que Ele está sempre de braços abertos para nos receber. E esse testemunho, ele pode ser resumido nessa única frase: Enoque andava com Deus, Enoque andou com Deus. Ou seja, não estabeleceu uma quantidade de tempo, somente diz que Enoque andou com Deus. Ele dedicou os 365 anos da sua vida ao Senhor. Ele ofereceu ao Senhor os seus dias. Ele confiou no Senhor. Ele fez a vontade do Senhor. E coisa boa é quando nós escolhemos viver a vontade do Senhor, que é perfeita, que é boa, que é agradável para nós. Porque o Senhor nos ama tanto, o seu amor abrangente, o seu amor infinito, o seu amor acolhedor, tem planos de bênçãos para nós e não de maldição. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, como foi falado aqui no outro vídeo. O Senhor tem prazer em nos abençoar, mas nós precisamos ter um testemunho de que agrada ao Senhor. Nós precisamos chamar a atenção do Senhor para nós. Então, como eu falei, Enoque agradou tanto a Deus que ele não precisou ver a morte. O Senhor o tomou para si. E antes que Enoque morresse, ele foi levantado pelo Senhor, como diz lá em Judas, nos versículos 14 e 15. Ele foi levantado por Deus para falar sobre o juízo, que viria sobre aquela geração. Enoque ele foi levantado, ele viveu um pouco antes de Noé, um pouco antes do dilúvio, pouco antes de Deus anunciar a destruição daquela geração da terra. Infelizmente, naquela época, a humanidade já havia permitido que a maldade entrasse nos seus corações, a humanidade já havia permitido que a perversidade houvesse entrado nos seus corações. E Enoque foi levantado por Deus, como eu falei, para falar sobre o juízo, e ele fez a diferença. Então, o que nós precisamos nos preocupar nos dias de hoje, no ano de 2020, não é viver pouco, não é viver muito, mas nós precisamos dedicar todos os nossos dias e todos os nossos anos em andar ao lado do Senhor Jesus. Nós precisamos dedicar os nossos passos, as nossas decisões, consagrar a nossa vida diariamente, porque assim como Deus arrebatou Enoque, assim como Deus se agradou do seu testemunho de vida, Deus ele precisa enviar o seu Filho Jesus para voltar, para nos buscar e encontrar graça no nosso testemunho de vida, encontrar graça em nós. O Senhor precisa se agradar do nosso testemunho, o Senhor precisa se agradar de como nós temos vivido aqui, para quando no piscar de olhos Ele vier buscar a sua igreja, nós possamos subir arrebatados e recebermos o galardão como heróis da fé, assim como Enoque e os demais
heróis da fé descritos lá na galeria, todos nós receberemos o galardão da fé após vencermos este mundo. E o que eu quero falar para você é, neste mundo onde tudo é muito igual hoje em dia, as pessoas têm sido cada vez mais egoístas, as pessoas têm virado as costas cada vez mais para Deus, as pessoas elas só querem saber de Deus quando lhes convém, quando estão passando por dificuldades financeiras, enfermidades, aí elas lembram de Deus. Onde as pessoas não querem saber, muitas pessoas, quando as igrejas estavam abertas, tinham a oportunidade de vir adorar ao Senhor, tiveram a oportunidade de vir se dobrar diante de Deus, em gratidão por viver, em gratidão pelos seus dias, em gratidão pela vida que têm recebido, simplesmente pelo ato de respirar. Elas não vinham. E quantas pessoas nós ouvimos nos dias de hoje? Como eu queria uma igreja aberta para me cultuar, que em nome de Jesus, pela fé, depois dessa crise mundial, depois dessa pandemia, depois que esses decretos acabarem, as pessoas elas possam escolher ter um testemunho de vida diferenciado nessa geração corrupta, nessa geração perversa, que as pessoas possam escolher andar do lado do Senhor Jesus, que elas possam escolher dedicar os seus dias, os seus anos, sejam eles poucos, sejam eles muitos, para o Senhor, que o Senhor possa achar graça no testemunho de vida, no meu testemunho de vida, que o Senhor possa achar graça no seu testemunho de vida quando Ele vier para arrebatar a sua igreja, quando a sua igreja será arrebatada e subirá com Ele. Então, nós precisamos ser como Enoque nos dias de hoje, ainda que as coisas pareçam ser muito contrárias, ainda que as situações pareçam ser muito adversas, nós precisamos ser a diferença. Deus conta comigo, Deus conta com você. Tenha um testemunho como o de Enoque. Não se importe se vai viver muito, se vai viver pouco. Não se importe com reputação, com status. Enoque teve seu nome citado apenas 3 vezes, 4 vezes na Bíblia, mas foi destacado pelo seu testemunho de vida e recebeu o galardão como recompensa, como herói da fé, e está vivendo eternamente, subiu para viver eternamente com o Senhor. Então, não se preocupe com reputação, não se preocupe com status, não se preocupe com reconhecimento. Se preocupe em andar com o Senhor Jesus. Se preocupe em estar de mãos dadas com o Espírito Santo. Se preocupe em convidar dia após dia o Espírito Santo de Deus para viver ao seu lado, para estar na sua casa, para estar na sua família. Não coloque a sua confiança em pessoas, não coloque a sua esperança em pessoas, não coloque a sua fé. A fé, como eu acabei de ler no versículo 6, é impossível agradar a Deus sem fé. Nós precisamos ter a fé, como eu falei. Ainda que todas as situações sejam adversas, ainda que todas as situações sejam contrárias, nada pode abalar a nossa fé. A nossa fé no Filho de Deus, a nossa fé que Deus nos criou para viver eternamente, a nossa fé que Jesus voltará para nos buscar e que nós seremos arrebatados nos ares. Nada pode abalar a sua fé. Aquele que nega a fé, nega que Deus existe, está chamando de mentiroso. Então nós não aguentamos ver o Senhor, nós nunca vimos o Senhor, porque nós não aguentamos, na nossa insignificância, na nossa pequenez, ver a sua glória, mas nós podemos senti-lo, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, dia após dia, nós temos o Senhor Jesus, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós também. Então, creia nisso, fique com a fé firme no seu coração, ainda que as situações da sua vida sejam contrárias, ainda que tudo esteja muito adverso, coloque os seus olhos espirituais nos céus, porque é dos céus que vem o nosso socorro, é dos céus que vem a nossa resposta. Não se preocupe somente com a vida aqui, se preocupe em ser honesto, se preocupe em ter um testemunho de vida irrepreensível e reto diante de Deus. Se preocupe com aquilo que Deus vê e pensa sobre você, não com aquilo que os outros veem ou com aquilo que os outros pensam, pois tudo isso daqui é muito passageiro. O que diferenciou Enoque, o seu testemunho de vida, foi: ele não se atentou às coisas daqui, ele não se ligou nas coisas daqui.
Enoque se preocupava em andar de mãos dadas com Deus. Enoque se preocupava em ter um testemunho reto diante de Deus, um testemunho reto e irrepreensível. Então, fechando aqui nesse quarto vídeo a respeito da vida e do testemunho de Enoque. Viveu poucos anos, mas cada ano da sua vida foi dedicado ao Senhor. Foi pai de Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia, o homem mais velho da Bíblia, apesar de ter vivido pouco. Está na 7ª posição na genealogia de Adão. 7, que significa o número da perfeição de Deus. Teve o seu nome poucas vezes citado na Bíblia, mas isso o destacou como testemunho de vida reta e irrepreensível. E teve uma morte, não teve morte, foi arrebatado por Deus. Quão bom seria se nós não precisássemos morrer fisicamente, se nós não precisássemos passar por dores aqui na terra, né? Quem sabe o Senhor possa voltar para buscar a sua igreja e encontre você aí neste momento que está sendo alcançado por essas mensagens, por esses estudos, e possa encontrar em você um testemunho de vida semelhante ao de Enoque, que nós possamos estar prontos e que nós possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas o Senhor Jesus virá como ladrão da noite, sem avisar. Então esteja pronto, esteja preparado, você, a sua casa, a sua família. Dê as suas mãos ao Espírito Santo, deixa que Ele te conduza na sua vida e nas suas decisões. Ande ao lado do Senhor, confie na sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que Deus possa abençoar você. Fique com essa mensagem, assista os outros vídeos, compartilhe com seus amigos, com a sua família e não fique de fora. Nós teremos vídeos aí diários, semanais, nesse estudo Arrebatamento da Igreja. Como eu falei, um tema que agora mais do que nunca nós precisamos anunciar, nós precisamos esperar, porque pela fé no Filho de Deus, pela fé, assim como Enoque foi transladado, nós seremos arrebatados como igreja do Senhor, como noiva do Cordeiro. Deus possa abençoar você, em nome de Jesus. Fique com Deus e boa noite.